Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 2 aos Coríntios, capítulo 12. O tema do ano é Jesus, o incomparável. E esse mês, Jesus conhece, sabe das nossas dores. É aquele que é o nosso sacerdote, é aquele que está conosco em meio às lutas, às dores, às frustrações da vida. 2 Coríntios 12, de 1 a 10. Eu vou estar lendo na nova versão transformadora, eu estou moderno. É isso daí. É necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Eu vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras. Coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são a minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade, mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer as fraquezas, os insultos, as privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém, amados? Amados, Paulo escreveu, pelo menos, segundo os estudiosos, 4 cartas à igreja de Corinto. 2 estão preservadas na palavra de Deus, 1 e 2 aos Coríntios. Mas e os especialistas, os teólogos, exegetas, que Paulo escreveu mais outras 2 cartas. Isso é, Paulo teve uma preocupação muito grande com essa igreja de Corinto. Era igreja poderosa. Se você ler os primeiros capítulos de 1 aos Coríntios, você vai ver que a igreja possuía dons variáveis. Era uma igreja poderosa. Mas aquela coisa que só acontece em igreja, ela é tão poderosa em termos de dons espirituais, mas era fraca em termos de vida saudável, em termos de vida moral, em termos de vida santa. Havia poder e havia muita incoerência, muita esquisitice nessa igreja. E Paulo escreve essa carta 1 aos Coríntios para estar corrigindo os erros daquela igreja. E nessa segunda carta, é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. É onde ele fala mais de si mesmo. Ele vai defender o seu apostolado. Agora, a questão não é questão pessoal. O que está em jogo é o Evangelho. É o que Deus se revelou a nós por meio de Cristo Jesus. É o Evangelho. Então, Paulo não está defendendo o seu apostolado como se fosse uma questão pessoal. O que está em jogo é muito mais do que isso. Então, Paulo vai defender o seu apostolado em relação à igreja, em função de líderes que chegaram à igreja, pessoas que dizendo que eram apóstolos e eram falsos. Então, Paulo escreve essa carta mostrando quem ele era e quais as credenciais do seu apostolado, que está, por exemplo, essa palavra está na segunda carta, capítulo 11. Isso é,
Paulo tem uma preocupação não com a questão pessoal de competição, de ser maior ou melhor do que aquele ou outro. A questão que está em jogo é o Evangelho. E nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus, é por meio do Evangelho que nós somos salvos. Ora, se errarmos aí, se houver ruídos ou informações equivocadas do verdadeiro Evangelho, não haverá salvação. Então, Paulo está preocupado com isso. E é interessante que essa igreja que Paulo plantou é justamente a igreja que deu trabalho. É interessante esse negócio de igreja, né? Lidar com gente. Se há uma coisa notória nas pessoas, é questão de ingratidão. Isso é uma coisa notória em nós. Vamos colocar, todos nós temos isso, que a gente tem que policiar o nosso coração para não sermos ingratos. É uma inclinação. Ora, Paulo organizou a igreja, Paulo levou o evangelho, Paulo gastou tempo com aquelas pessoas, Paulo se deu por irmãos lá de Corinto. É justamente esses irmãos que daqui a pouco estão puxando o tapete do apóstolo Paulo, que estão aceitando outros líderes e assim por diante. Notem, irmãos, como existe ingratidão. Em vez de ser igreja grata pelo apóstolo Paulo, pelo contrário, deu muito trabalho por ser uma igreja ingrata. Tomara que você não seja assim. Olha para o teu irmão e diga assim: não seja ingrato, irmão. Eu sou grato à Igreja Batista Guaianazes. Foi a primeira igreja evangélica que eu entrei. A Igreja Batista Guaianazes. Na minha conversão foi a primeira igreja. Fui batizado na igreja da Penha porque morava na Penha. Mas a primeira igreja que entrei foi aqui. Então eu tenho história de ligação à igreja de Guaianazes. Eu tenho uma gratidão muito grande em relação à igreja. Tenho uma gratidão muito grande à igreja de Sete Lagoas, porque eu só fui membro de duas igrejas, Sete Lagoas e Igreja de Guaianazes. Três: Igreja Batista da Penha, Sete Lagoas e a Igreja Batista de Guaianazes. Tenho uma gratidão muito grande por essas igrejas. Uma gratidão muito grande. Inclusive, vou até fazer o roteiro aqui com minha esposa, de quando estiver um pouquinho mais aliviado, a gente passar nessas igrejas para agradecer. Tanto a Igreja Batista da Penha, aqui já fiz muitas vezes isso, sou grato à Igreja Batista de Guaianazes, como também em Sete Lagoas, e lá agradecer como já estive. Todas as vezes que fui lá, disse isso: sou grato à igreja. Toda igreja tem limitações, toda igreja tem dificuldade, é construída de gente, mas toda igreja também tem virtudes, tem beleza, e a gente tem que olhar para as virtudes, não para as fraquezas. A gente tem que olhar para aquela coisa bonita que é a igreja, e ser amigo do noivo. Falar de fraquezas, problemas, dificuldades, isso é muito fácil, porque a igreja é construída de gente. Agora, eu sou amigo do noivo, eu tenho que cuidar da noiva, e não acusar a noiva, não falar: olha lá, caiu a peruca da noiva, olha lá, ele está com hematoma lá, escondeu, eu não devo fazer isso, eu devo ajudar a igreja, eu devo auxiliar a noiva, porque quem faz a acusação nós já sabemos quem é, e eu não quero ser parceiro dele. Eu tenho que ter gratidão no meu coração. Amém, irmão? Seja grato pela igreja que você faz parte. Se a Igreja Batista de Guaianazes, você tem um coração grato, irmão. Porque muitos aqui conheceram o Evangelho por meio dessa igreja. Com limitações e dificuldades, você aprendeu o Evangelho aqui. Você aprendeu verdades aqui. Alguns tiveram o privilégio de conhecer a esposa aqui. Alguns tiveram o privilégio de casar aqui, de apresentar os seus filhos. Seus filhos foram educados, ensinados, estão sendo acolhidos. Limitações, dificuldades, é verdade, mas a motivação é nobre. Tem um coração grato. Essa igreja de Corinto não era assim. O apóstolo Paulo escreve essa carta para defender o seu apostolado. Seria necessário isso? E aí você vê Paulo se expondo, dizendo, por isso que eu peguei essa versão, ele diz assim: é necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho, embora isso não valha nada. Ele vai falar a respeito dessa visão que ele teve. Ele cita: conheço um homem, que ele está falando de si mesmo, é uma forma hebraica, né? Conheço um homem, ele está falando de si mesmo, que teve o privilégio de ter algumas revelações, uma revelação singular, teve uma visão no céu, no terceiro céu. Nós temos o céu aí dos pássaros, o céu das estrelas, e esse terceiro céu, a ideia é onde Deus está. E isso aconteceu há 14 anos atrás, e uma visão tão tremenda, não sei se no corpo ou fora de corpo,
Deus sabe. Se eu estive com o corpo ou sem o corpo, eu não sei, mas Deus sabe o que aconteceu. E eu tive a visão tão tremenda de coisas tão belas, maravilhosas, que não é possível falar e nem palavras têm como expressar. Ele está falando isso porque os falsos apóstolos falavam que tinham visões, e a igreja estava ouvindo. Então Paulo fala, olha, eu tive isso há 14 anos atrás. Notem, está trazendo algo que aconteceu com ele, que se fosse comigo ou com você, você não sei, comigo com certeza, então logo tivesse essa visão, já estaria falando para todo mundo, olha, eu tive, né? E Paulo não fez isso. 14 anos depois ele está dizendo justamente por quê? Porque havia um grupo lá que estava aceitando falsos apóstolos que disseram que tinham visões. Então Paulo fala a respeito dessa visão genuína, linda. Só que com a visão veio também o espinho. Entende bem, meu irmão? A bênção vem, mas também veio o espinho, né? A vida é assim, é cheia de montanhas e vales, certo, irmão? Você é abençoado, que bom, mas saiba que o espinho pode chegar em você também, né? Essas coisas caminham juntas, isso é vida. Não há como fugir a isso. E se você pegar o texto, você vai ver que Paulo é atormentado por um espinho na carne. Não sabemos o que era esse espinho. Existem algumas possibilidades, você pode escolher uma delas. O texto não declara, Paulo não diz o que era, mas existem algumas possibilidades que alguns pensaram da seguinte forma. Por exemplo, os dois pais da igreja, Tertuliano e Jerônimo, disseram que achavam que o espinho na carne fosse uma enxaqueca, fortes dores de cabeça, que Paulo apelidou de espinho na carne, isso é, enxaqueca. João Calvino, já no século XVI, dizia que a enxaqueca, ele acreditava ser uma tentação de Paulo, que Paulo sentia para não cumprir com seus deveres de apóstolo, dizia Calvino. Martinho Lutero achava que o espinho na carne de Paulo era os adversários, os seus adversários, seus perseguidores. E aí nós temos outros que sugerem outras possibilidades. Alguns criativos dizem, não, era a sogra de Paulo. Não, sério. E aí disseram o seguinte, que Paulo, como ele fazia parte do sinédrio, e para fazer parte do sinédrio tinha que ser casado, logo ele tinha sogra. Então espinho na carne é a sogra, né? Não é a sogra. Infelizmente não dá para dizer isso. Seria tão bom se pudesse, né? Mas não pode. Não tem nada a ver, tá? MacArthur dizia o seguinte, que para ele eram os líderes, esses falsos apóstolos, que Paulo chama, que diz que gente que o diabo tem esse poder de transformar gente como se fosse anjos, e anjos são mensageiros perversos. Como o texto fala mensageiros de Satanás, MacArthur diz que deveria ser esses apóstolos. Já Spurgeon, ele tem uma maneira bem criativa de colocar essa questão. Ele diz que era algo que provocava impaciência em Paulo. Provavelmente não uma coisa grande, mas uma coisa pequena que o deixava impaciente e irritado. Por quê? Quando é uma coisa grande, que você luta contra uma coisa grande e você perde, você não se vê fraco, concorda comigo? Você vai jogar contra o Real Madrid. Você perdeu? Opa, foi Real Madrid. Aí você joga contra o Corinthians. Você perde, é humilhante. Não é verdade? Tá vendo? Ele concorda, você está entendendo? Ele é corintiano, ele é fiel. Não é verdade? Você não vai se ver como um fraco quando você é derrotado por algo de fato difícil de vencer. Mas quando é algo fraco, você não se vê como, de fato, aí humilha. Eu contei de manhã,
Já aconteceu algumas vezes aqui na igreja. Eu acho que o ar-condicionado me ajudou muito nessa questão. Quantas vezes pregando aqui, uma mosca vem no meu nariz. Quantos narizes aqui, alguns maiores do que o meu, mas a mosca veio no meu nariz. Não te irrita? Uma coisinha pequena. Já pensou você pregando aí? Porque meu irmãos, não é esquisito? Tem coisa que acontece conosco, que só acontece com a gente. Eu lembro lá em Sete Lagoas, eu estava indo para a igreja, naquele tempo a gente andava internado, né? Com terno, tá bom, irmão? Mas de fato, no calor parecia que estava internado mesmo. E eu lembro que eu estava indo para a igreja com um paletó escuro e uma gravata, era florida, mas era muito bonita, não era berrante, era bonita, sabe? E eu estou indo para a igreja, aquele zangão de maracujá, você já viu o tamanho do elefante? Se invocou com a minha gravata, no meio da rua. Aí eu tirei o paletó e estou brigando no meio da rua. Você já pensou? Já pensou as pessoas olhando? Você é pastor de igreja? Desse jeito. Eu estou com paletó lá. Coisas que são coisas simples, mas deixa a gente abatido. Talvez não fosse algo tão grandioso, mas algo pequeno que fez com que Paulo se visse mais ainda como fraco. É possível? É possível. A verdade é que nós não sabemos o que é esse espinho. Mas nós sabemos que há um ministério do espinho na vida dos crentes. Há um ministério. Há um serviço do espinho. É um instrumento de Deus na vida do salvo. O que aconteceu com Paulo aqui, acontece comigo, acontece com você, ou acontecerá. Entende bem? Esse espinho. Agora, também é importante, lembrei-me que eu não posso esquecer, porque nós temos essa frivolidade, superficialidade de começar a rotular o espinho com coisas que tem nada a ver. Por exemplo, a pessoa tem uma fraqueza pecaminosa e diz: esse é meu espinho na carne. Não tem nada a ver, irmão. Você peca porque você quer pecar, certo? Você peca por opção. Dentre os pecados que nós temos aí muito visto e ouvido no meio do povo de Deus é a pornografia. Você é que liga o celular, você que escolhe o site, é você que vai lá escondidinho no seu notebook ou no seu computador quando a sua mulher está dormindo, é você. É opção sua. Aqui o espinho na carne, Paulo não pediu espinho, e não é nada pecaminoso. Então não me venha dizer que é uma fraqueza que eu tenho que o meu espinho. Não é espinho na carne não, isso é safadeza. Você é sem vergonha, tem que pedir perdão e confiar na graça. E conhecereis e a verdade vos... Você crê nisso? Então, meu querido, você não pode ser escravo de pornografia, tá? Então, a minha esposa até lembrou, seria bom falar também sobre jogo. Porque agora tem uns bets aí, que tem muito crente entrando nos bets da vida, com o joguinho. Irmão, isso é pecado, meu querido. Você confia em Deus ou não? Como é que você vai ficar brincando de aposta? Ou você é fiel, ou você não é, meu amado. Ou você crê que Deus supra a sua necessidade, ou você fica com joguinho, né? E alguns estão perdendo muito dinheiro nisso. Gente está perdendo propriedade em jogo. Tomara que você não tenha caído nesse laço. Se caiu, e conhecereis Jesus liberta também. Tá? Então não tem nada a ver com essa questão de pecado. Tá? Porque você vê gente que fala, esse é meu espinho na carne. Não tem nada a ver. O que Paulo aqui experimentou não foi opção dele, foi ministração de Deus na vida dele. É diferente. Tá bom?
E também não fica falando que é seu maridinho, não. Você que escolheu ele, meu querido, minha querida. Nem espinho na carne, não. Entendeu? Ele pode ser espinho aí, pode ser, mas não é esse espinho, né? Ou a sua esposa, né? Espinha, né? Minha espinha. Não foi opção do apóstolo Paulo. Deus ministrou isso na vida dele. Então há um ministério do espinho. Deus usa o espinho para nos ensinar lições preciosas. A primeira lição é que, através do ministério do espinho, nós aprendemos a humildade. Se você pegar o verso 7, você vai ler assim, diz Paulo: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne. Isso é, junto com um privilégio espiritual, Deus mandou também um espinho para que Paulo não caísse no pecado do orgulho, que é um perigo, irmãos, de cultivarmos orgulho, porque Deus nos deu certos privilégios que não deu ao outro, certo? Nós não temos gente que teve essa visão aqui, nós vamos ter o João. Aqui Paulo diz que não era lícito, lá Jesus diz assim, escreve, Apocalipse, né? Escreve, aqui não. Paulo foi privilegiado para que ele não cultivasse orgulho, talvez não de ficar comparando, falando, mas no seu próprio coração, achar-se melhor do que os outros, superiores porque Deus me deu esse presente. Então, Deus permitiu, ou Deus ministrou esse espinho na carne do apóstolo Paulo para que ele não caísse no orgulho. Então, irmão, se Deus tem te abençoado, toma cuidado, né? Não permita orgulho no seu coração, né? E tomara que Deus mande um espinho aí, para você não ficar meio, né? Não é verdade? Porque às vezes nós somos abençoados de alguma forma, ou Deus nos usa de alguma forma, e aí a gente começa a alimentar orgulho dessa condição. Isso é soberba, isso é pecado. A glória tem que ser dada ao... Olha para o teu irmão e diga assim, toma cuidado com orgulho, meu amado. Deus mandou a ele esse espinho para que ele não caísse na soberba, no orgulho, certo? Privilégio espiritual, Deus às vezes ministra para que a gente não caia no orgulho, né? Porque é comum, irmãos, acharmos que somos merecedores, afinal, ninguém subiu ao terceiro céu, só eu, para que ele não cultivasse, caísse no orgulho. Deus ministrou ao coração dele o espinho na carne. Segunda lição preciosa, é que através do ministério do espinho, aprendemos a depender de Deus. Olha o que o texto diz, verso 8 diz que ele por 3 vezes rogou. Rogar é pedir, é suplicar, é falar com Deus. O espinho levou Paulo a orar. Senhor, tira esse espinho. Senhor, tira esse negócio da minha vida, está me irritando. Senhor, o maligno está ali, blu, 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 querendo que eu murmure e reclame por causa da situação. Eu não quero cair nesse pecado. E você pensa, Senhor, livra-me disso. Ele orou e disse hoje pela manhã que nunca se ora tão bem como nos momentos de aflição e angústia. Nos momentos em que nós estamos numa situação boa, vamos orar com o irmão. O irmão começa, Senhor, genuflexo na tua presença. Nós estamos aqui na augusta presença de Deus. E Deus ficou olhando, nossa, esse meu Aurélio, ele é um filho maravilhoso. Esse camarada, essa oração é tão linda, você já viu isso? Isso é até algo ruim, sabe por quê? O novo convertido, ele chega, ele pensa, ele fala, não sei orar.
Porque o irmão fala do Augusto. Irmãos, se for corintiano, fala, nem conheço o Augusto. Genuflexos. Nossa, eu não sei que remédio é esse. Aí a pessoa, o novo, começa a ver, eu não sei orar bonito. Porque Deus só ouve oração, essa oração bonita. E quando se usa a segunda pessoa no plural vós, aí fica mais complicado, né? Conjugar o verbo, né? Nossa, etc e tal. Mas quando é momento de angústia, você ora com o coração. Essa questão de palavras, de frases feitas, cai por terra. Você abre seu coração diante de Deus. E o que Paulo está falando é isso. Ele está pedindo, Senhor, me livra. Esse espinho é muito chato. Eu não estou suportando isso. Me livra. Quando Deus permite espinho, é justamente para a gente aprender a depender dEle. E nunca se ora tão bem como nos momentos de fraqueza, de angústia. As palavras, você não fica preocupado com frases feitas, palavras que vêm impressionar. É a oração do coração. Lembram Ana? Chegou lá no templo, diante de Eli, nem saía palavras, ela balbuciava a sua angústia de coração. Ela fala para Eli, estou derramando a minha alma diante do Senhor. Isso é oração. E espinho, quando Deus permite, é justamente para a gente aprender a depender dEle. E Paulo aqui, ele pede, ele suplica, né? Porque o Senhor é esse Deus que ouve a nossa oração. Você crê nisso, amém ou não? Deus ouve a nossa oração. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador de tudo quanto existe, o Eterno, se importa com você. Ele ouve a sua oração. E digo mais, Deus permite espinho justamente para ouvir a sua voz, porque sua voz é diferente de todas as outras vozes. Sabia disso? Interessante, né? Interessante. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Sério, eu estou indo embora mesmo, então se ficar feio não tem problema nenhum. Mas eu acho tão interessante o pastor Rony e a Rebeca. O pastor Rony, irmãos, graça e paz, a Rebeca. E aí, irmãos? Você já viu? Eu falei, vamos, né? E o pior é que o Vitor também é assim, igual o seu aí. E a Alessandra também. Interessante. Estou indo embora mesmo, então depois não, troco, aí não tem jeito. Não, que você der, a gente dá o retruco, né? A tréplica, né? Mas é interessante, Deus quer ouvir a sua voz. A sua voz. Diz o salmista, com a minha voz clamo ao... Interessante, a gente pede oração, que os irmãos orem por nós, mas Deus quer ouvir a sua oração, irmão. A sua voz, ela é singular. E o Pai quer ouvir a sua voz. Quem criou a sua voz foi Ele. Para quê? Principalmente por relacionamento com Ele. E sua voz é diferente. E Paulo suplicou, orou ao Senhor. E Deus ouve a nossa oração. Através desse ministério do espinho, nós aprendemos que Deus é suficiente. Amém ou não? A minha graça te basta. Olha que coisa linda. Diz a Bíblia, está escrito na Bíblia Viva assim: eu estou com você. Isso é tudo que você precisa. Quando Deus fala da graça, não é simplesmente alguma coisa que Deus dá, é Ele se dando. Porque quando a gente pede, Senhor me dá paz, Senhor me dá alegria, Senhor me dá... A ideia é que Deus tem um hipermercado enorme, e você pede paz, e Deus quer paz. Quanto de paz você quer? Eu quero 3 quilos. Aí Deus bondoso manda 6. Aí você pede alegria, aí Deus pega, você quer quanto de alegria? Eu quero 2 metros, aí Deus manda 7. E ele diz, não, irmãos, é Ele. Ele é o que precisamos.
E quando Deus diz isso, é que Deus está dizendo para Paulo: Paulo, você está dizendo que esse espinho, ele está tirando o seu prazer, a alegria, a sua exuberância, não, a minha graça te basta, eu sou suficiente, eu não vou tirar o espinho, eu vou te ensinar que a minha suficiência é tão poderosa e abundante, que vai fazer com que você conviva com esse espinho de maneira tranquila. Eu não vou tirar o espinho, a minha graça te basta. Ele é suficiente, Ele é tudo o que precisamos. Amém, amados? Ele é tudo o que precisamos. A minha graça te basta. Deus não removeu o espinho. O que a Bíblia está nos ensinando? É que tem dificuldades que Deus não vai tirar. Tem problemas que você vai ter que aprender a conviver, e de maneira vitoriosa, porque a minha graça te basta, entende? Aí você pega na história, por exemplo, John Bunyan escreveu O Peregrino enquanto estava na prisão, porque por fidelidade ele estava na prisão, e ele saía da prisão por benefício ou complacência e misericórdia do carcereiro, para cuidar da sua filhinha que era cega, de 7 aninhos. Ele saía, cuidava e voltava para a prisão. Esse camarada escreveu O Peregrino. Ele teve um espinho, com certeza Deus não tirou, mas transformou aquele espinho em vitória e bênção, porque Deus transforma maldição em bênção. Amém, amados? Deus não tira, mas é possível que esse espinho se torne algo triunfante. De manhã, disse sobre Fanny Crosby: vivo feliz, pois sou e já desfruto o gozo da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Quem escreveu isso foi a irmã cega. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada momento, sem falhar, sempre hei de confiar nele. Fanny Crosby, cega, espinho, mas triunfante. A minha graça te basta. Amém, amado? Então, se Deus permitiu, não é para derrota, nem para humilhação, é para triunfo, ainda que em meio ao sofrimento. Quando John Piper contraiu um câncer, ele escreveu um livro, o título é bem sugestivo e desafiador: Não desperdice o seu câncer. Não desperdice o seu câncer. É uma oportunidade de você dar testemunho da suficiência de Deus. Entende bem? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Deus é suficiente. Paulo está pedindo ao Senhor: me livra. E Paulo está pedindo gotas. E Deus mostra para ele um Amazonas de água abundante. A minha graça é minha, não é de ninguém. Essa minha graça, ela é suficiente, porque sou eu. E tudo que nós precisamos, não só precisamos para no limite, mas extrapola todas as nossas necessidades, é o Senhor. É o Senhor, Ele é suficiente. Amém ou não, irmãos? Ele é suficiente. Ele é suficiente. Nós aprendemos a suficiência de Deus. Nós aprendemos também, através desse ministério do espinho, sobre o poder de Deus. O espinho revela a nossa fraqueza, mas também revela o poder de Deus. E Paulo, é interessante esse texto de 2 Coríntios, que Paulo defende seu apostolado diferente do que nós fazemos. Por exemplo, a gente vai ter uma eleição aí, todo mundo está mostrando suas virtudes e os candidatos mostrando as fraquezas. Paulo, se tivesse uma eleição, ele não seria eleito de jeito nenhum, porque ele já mostrava logo as fraquezas.
Nesse livro que ele está defendendo o apostolado dele, ele mostra as suas fraquezas, não as suas virtudes. Inclusive ele diz, eu me orgulho delas, porque quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Entende bem? Porque quando nós somos fracos, nós dependemos de Deus. Quando nós somos fortes, nós deixamos Deus de lado. Quando nós reconhecemos as nossas limitações e dependemos dele, a possibilidade de sucesso é muito grande. O fato de você ter talento, habilidade, pode ser um problema e não a facilidade. Você pode confiar no seu taco, na sua capacidade, na sua habilidade, não no Senhor, porque você sabe fazer. Por isso que a história escrita por Deus é de gente fraca, gente que não tem condição, gente desqualificada nesse sentido de capacidade, não em sentido moral, e é toda tecida dessa forma porque Deus usa, são esses, que depende dEle, porque o poder de Deus se aperfeiçoa, se manifesta em meus fracos, não é? Então, quando eu encontro alguém, diz, pastor, é que eu estou fraco. Então, você está bem, meu irmão. Você não está mal, você está bem. Depende do que você está dizendo, fraqueza aí. Olhar para as suas limitações, fraquezas, reconhecê-las, isso é bênção. Não tem nenhum problema. Essa autenticidade, isso é bom demais. Entende bem? O problema é ao contrário, é de mostrar-se aquilo que você não é. Anos atrás, teve um irmãozinho, ele foi ministrar o louvor numa igreja aí da roça. Porque Guaianazes é o centro do mundo, sair de Guaianazes é roça, Alphaville, Jardins, está em Bibi, está em Pompom, tudo né? Ele foi numa igreja aí, mas de fato era na roça. E ele chegou lá, tal, irmãos, eu tenho uma canção que produzi e tal, e começou a cantar, seja engrandecido, música do Guilherme Quero, porque era nova, ninguém conhecia. Ele começou a delirar e cantar, todo mundo, nossa, puxa, esse irmão é uma bênção. Ele é enganador, ele está mostrando o que ele não é. Entende bem? Ser autêntico é reconhecer as limitações. Olha, essa canção eu ouvi do irmão abençoado, quero repartir com vocês, talvez vocês até conheçam, e isso é ser autêntico, e não querer mostrar aquilo que não é, porque o poder de Deus se manifesta, se aperfeiçoa na fraqueza. Entende bem, amado? Deus abriu possibilidade de você servi-lo, vá, você não tem nada a perder, irmão. Quem sabe aí nesse serviço você vai encontrar a sua vocação, a sua habilidade, o dom que Deus te deu. Só se aprende enfrentando, chegando, fazendo, indo para frente. É assim que funciona. É assim que funciona. Porque o poder de Deus se manifesta na fraqueza. Os espinhos, de fato, o espinho mostra a nossa fraqueza, mas também manifesta essa possibilidade do poder de Deus. Quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Olha para o teu irmão e diga assim, você é forte, meu irmão, se você for fraco. Se você for fraco. Também através desse ministério do espinho, aprendo a contentar-me. Diz Paulo no verso 10, olha o que diz aí na sua Bíblia, diz ele, por isso, aceito com prazer as fraquezas, insultos, privações, perseguições, aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, aí é que sou forte. Paulo aprendeu a se contentar, né? Nas dificuldades, nas provações, nas críticas. Aliás, disse isso pela manhã, aprenda a ouvir as críticas de gente que não gosta de você, porque é possível que eles estão dizendo a verdade, certo? Quem gosta de você não vai falar a verdade, né? Eu disse de manhã, deixa eu aproveitar que o pastor, estou indo embora mesmo, então. E aí, pastor? Palavra boa. Esse é o cara que gosta do pastor. Boa palavra, hein, pastor? Continue assim. Quem não gosta do pastor, que palavra, hein? Espada, comprida e chata.
E provavelmente ele não está mentindo. Porque quem gosta da gente não quer ferir, não quer machucar. Para falar a verdade, às vezes, né, vai falar, mas com muito cuidado, orar, que não foi bem assim, não é assim? Todo aquele cuidado, né? Quem não gosta já diz logo. Então Paulo aprendeu a lidar com isso com leveza, porque ele sabia que era fraco, ele reconhecia a sua limitação. Então você poderia falar o que fosse, ele aprendeu a se contentar, porque ele já tinha essa suficiência no Senhor, entende bem? Então ele aprendeu quem ele era, pela graça de Deus, ele era o que era. Ele sabia que Deus o conhecia, e se alguém falasse isso ou aquilo, não mudava, porque ele sabia quem ele era. Diz lá, Filipenses capítulo 4, eu aprendi a estar contente em toda qualquer situação, sei passar fome, como também sei estar em um banquete, sei estar em Alphaville, como também em Alfavela, sei estar entre os nobres do Real Madrid, também entre os coitados corintianos. Eu não sou influenciado por situações, porque eu tenho um conteúdo aqui, Deus é minha suficiência. E aí Paulo viveu a vida com leveza, serviu o Senhor com leveza. Se alguém criticava, ele ouvia, se alguém elogiava, ele ouvia, mas tudo ele reportava ao Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. Ele está dizendo, não, é isso mesmo, sou fraco mesmo. Aquele está elogiando, pois o Senhor sabe que eu não estou com a bola toda assim, é bondade dele. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Eu me contento nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Eu tenho satisfação em Cristo. Eu tenho uma alegria que ninguém pode roubar. Eu tenho uma paz que excede todo o entendimento, porque a minha graça te basta. Ele é suficiente. Amém ou não? Se sou assim, o assado não muda. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Agora, se você ler a Bíblia com cuidado, não precisa ser tão cuidadoso assim, mas você vai ver isso, que Jesus colocaram a coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus, zombando do Senhor. Aquela zombaria se tornou um trunfo, um troféu. Para nós está a coroa do rei. Foi espinho sim, por causa do meu pecado, do seu pecado, mas ali está a nossa vitória, nosso triunfo, porque Deus transforma espinhos em vitória e honra para a honra e glória dele. Amém, amados? Deus não vai tirar todo o sofrimento, com certeza. Alguns você vai caminhar a vida inteira com ele, mas minha graça te basta. Ele é suficiente, inclusive para você conviver com esse sofrimento e não deixar de ser o que você tem que ser. Charles Haddon Spurgeon, os irmãos conhecem a história, pregador inglês. Charles Haddon Spurgeon, a coleção dele de sermões, eu acho que deve ter mais de 50 volumes, porque Spurgeon não repetia sermões. Uma irmã da igreja começou a taquigrafar os sermões dele, depois começou a ser redigidos e depois transformou em livros. Eu tenho no gabinete pelo menos 3 volumes de Milagres e Parábolas de Jesus, de Charles Haddon Spurgeon. A igreja dominical de Spurgeon tinha em torno de 4 a 6 mil pessoas. Lá não havia microfone como nós temos aqui. Era pulmão, era pregação em termos de voz. E deixa eu dizer para vocês, há pregações, no meu caso, o caso dele é um pouco mais crítico, com certeza. Já tive algumas experiências assim, de intensidade na pregação, que no dia seguinte eu fico como se fosse ressaca. Parece que no fim de semana, eu bebi tudo e todas. Segunda-feira daquele jeito. Porque a pregação exige de você uma intensidade, principalmente quando você se envolve emocionalmente, é complicado o dia seguinte. E Charles Haddon Spurgeon tinha um grupo de 6, sem som, 6 mil pessoas, ouvindo suas pregações.
E as pregações não eram essas pregações fast food de 10 minutos, 5 minutos, eram no mínimo 1h30, dominicalmente. Spurgeon criou um seminário, Spurgeon criou um orfanato, e ele cuidava disso tudo. E Spurgeon nunca foi curado de gota, ele sempre foi enfermo, ele e a sua esposa. Diz a história que Spurgeon curou mais pessoas através de suas orações que qualquer clínica de Londres na época dele. Mas ele mesmo não foi curado, sendo pobre, mas enriqueceu a muitos. Ele mesmo não foi curado e conviveu com isso, mas não deixou de ser o que foi. Entende bem? Aquele espinho que perseguiu Spurgeon, na verdade foi um trunfo na vida dele, porque ele viveu na dependência de Deus, e foi o que foi. Deus transforma espinhos em triunfo, amém ou não? Eu não sei qual espinho que você tem vivenciado, a minha graça te basta, meu irmão, a graça do Senhor é suficiente, meu amado, Ele é suficiente na sua vida, e basta. Ele não vai tirar, Ele vai te habilitar, com certeza, a conviver com isso e ser vitorioso, apesar do espinho. Apesar do espinho. Amém, amados? Vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar. Naquilo que foi ministrado, algo falou ao seu coração? Naquilo que foi falado, uma palavra de Deus chegou ao teu coração? Eu quero te estimular a orar por aquilo que Deus falou ao seu coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se Deus ministrou uma palavra no seu coração, toma posse dessa palavra pela fé, porque se Ele fez isso, é para você agarrar essa promessa pela fé, essa palavra pela fé, para que você se aproprie e vivencie aquilo que Deus semeou no teu coração. Se isso é verdade, se isso é fato, eu queria que você ficasse em pé onde você está. Eu quero orar com você e por você. Eu já estou em pé aqui. E quero que você, se Deus falou, fique em pé onde você está. Nós vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos orar. É você e Deus, a sua decisão diante dEle, naquilo que Ele ministrou ao seu coração. Fique em pé onde você está, nós estaremos orando nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por Tua palavra. Essa palavra que semeia no nosso coração essas possibilidades abençoadas da ação do Senhor. O Senhor é um Deus bondoso, o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor sabe das nossas fraquezas, Senhor. E nessa noite nós queremos louvar o Teu poderoso amor, misericordioso, louvar essa pessoa maravilhosa que Tu és, que se importa conosco, a tal ponto de permitir o sofrimento, o espinho, não para nos prejudicar, não para nos frustrar, mas para se revelar a nós o melhor e o maior, que é o Senhor. O Senhor é a nossa suficiência. Ó Deus, não precisamos mais nada, o Senhor é suficiente. O que vier é bênção, é vale brinde, mas o Senhor basta, a Tua graça basta, o Senhor é suficiente. O Senhor abençoa meu irmão, a minha irmã, nessa palavra que o Senhor ministrou ao coração dele ou dela, que de fato, Senhor, a vida venha mudar, as atitudes venham mudar, porque quando o Senhor fala no nosso coração, o que ocorre é mudança para a honra e glória do Teu nome. Abençoa cada um dos meus irmãos, que Senhor, que nós olhemos esses sofrimentos nesse olhar de saber que o Senhor faz por soberania e amor para nos abençoar para a honra e glória do Teu nome, para a honra e glória do Teu nome. É ao Senhor que devemos toda a glória.
Abençoa cada um dos meus amados. E que o teu amor, ó Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com o teu povo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, amados. Vamos ficar em pé. Dá um abraço ao seu irmão, deseja a ele uma semana abençoada, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.